loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, Loca, loca, loca. soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Él está por mí, él por ti borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Olá, gente, tudo bem? Mais uma sexta-feira, estamos aqui para começar mais um programa especial. E olha só, é um programa muito especial, eu tenho certeza disso, porque é uma pessoa que eu trouxe hoje aqui, que tem, além de todo o conhecimento, toda a preparação, né? Porque é alguém que se preparou para fazer o que faz. Ele tem, além de tudo isso, toda essa preparação acadêmica, ele tem um dom nato, ele tem um talento mesmo natural, uma vocação até para o que ele faz. Eu acho maravilhoso. É um amigo, é uma pessoa que a gente conhece há um bom tempo, que também está lá na Criativa, tem um programa maravilhoso, e todo mundo conhece, né? Mas hoje ele está aqui para falar um pouquinho com a gente, falar de alguns assuntos, vamos bater um papo aqui e trazer algumas informações que eu tenho certeza que serão muito interessantes para você. Meu convidado desta noite é Edson Lânio, psicólogo Edson Lânio. Tudo bem, querido? Olá, Téio, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Graças a eu Deus. tô Obrigado, bem, né? antes de mais nada, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu que agradeço você poder vir, que eu sei que a sua vida é corrida, é Agenda. aula, atende gente, é tanta coisa, né? A agenda nem sempre permite, né? Sim, sim. Mas é sempre um prazer, quando possível, a gente estar junto aqui, colaborando com vocês. Ah, mas que bom. É tanta coisa para se falar, doutor Edson, mas eu queria falar de alguns assuntos, né? Quando a gente fala da psicologia, é muito grande, né? É um universo, né? Que envolve muito. Mas eu queria tocar em alguns assuntos sobre comportamento, que eu acho que tem muito a ver, que eu acho que as pessoas, cada vez mais a gente vê assim, as pessoas tendo dificuldade para se relacionar, né? Por um lado, a gente acha que as pessoas estão muito mais relacionáveis, porque Sim. os meios de comunicação aumentaram muito nos últimos anos. Por outro lado, também existe essa coisa das pessoas acabar se escondendo em alguma tecnologia. Acabam se isolando. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que está acontecendo, que é uma febre mundial, é o Facebook, essa rede social. E o senhor certamente atende muita gente e deve atender pessoas que estão com problemas com isso, que tiveram problemas, que estão viciadas, que sofrem abstinência, enfim. Eu queria começar falando desse assunto que eu acho que é, no mínimo, interessante. Existem algumas áreas de atuação hoje dentro da psicologia, Ted, que dão conta de estudo até daquilo que nós podemos chamar de cyberdependência, ou seja, a dependência cibernética, a dependência da informática, a dependência do computador. Então hoje existem alguns trabalhos dentro da psicologia que já estudam e têm um olhar para isso, né? Porque existe uma dependência hoje. Então já está identificado com uma patologia. Sim, já existe aquilo que nós chamamos de cyberdependência, né? Ou seja, são aquelas pessoas que elas não conseguem conviver mais ou viver mais sem se posicionar ou sem se expor de alguma maneira na internet, né? Existem benefícios, claro, muitos benefícios hoje com a internet, com o Facebook, como você disse. Sim. Como você mencionou. Que eu acho que é o mais explorado. Hoje é o mais explorado. Hoje não há nenhum site de relacionamento que seja tão utilizado quanto o Facebook. Né? O Facebook hoje ele é responsável por manter em relacionamento milhões de pessoas ao redor do mundo. Sim. Né? E é um lugar onde nós sabemos todo tipo de informação, desde as informações de qualidade, né, até informações sem qualquer qualidade. Sim. Cabe ao usuário da internet hoje procurar saber e procurar entender qual é a melhor forma de ele utilizar e se utilizar desta mídia, para que ele não se torne isolado do mundo. Sim. Que esse, no caso, que seria o cyberdependente. Sim, né? Ele cria uma dependência tão grande com relação ao computador que ele acaba deixando de lado a vida relacional dele com as pessoas do mundo real, passando a viver somente o mundo virtual. Sim. Agora, a gente percebe que a cada dia aumentam mais essa coisa das pessoas, mais pessoas entrando nessa, né? Então, e não tem idade, né, doutor? Eu acho que desde criança, a pessoa da melhor idade ou terceira idade está envolvido com isso. Agora,
Por um outro lado, a tecnologia também abre um leque para muita coisa. Quando a pessoa se envolve com o Facebook, ela, de alguma forma, ela tem informações também, porque o Facebook serve para tudo, né? Desde fofoca, notícia, a desabafo, a ofensas, mas tem algumas coisas positivas também. Sim, sim, sim. Tem como classificar o que é positivo? Eu vejo, Ted, de positivo a comunicação. A comunicação é sempre importante. E a comunicação, ela move a humanidade desde da época de Gutenberg, quando foi feita a primeira impressão. Sim. Né? Onde passou-se a ter alguma coisa palpável, concreta. Mas a comunicação norteia a humanidade desde a invenção, do surgimento da fala, da escrita, enfim. A comunicação moderna, que é essa, né, ela não é diferente. O Facebook hoje, por exemplo, ele não é diferente do que na década de 60, na década de 70, as pessoas tinham diários, né, que elas passavam as informações do seu cotidiano ali, era uma coisa mais secreta. Na década de 70, nós tínhamos nas escolas, principalmente as meninas, que passavam cadernos com uma série de perguntas sobre elas, sobre a vida, que as amigas, os amigos respondiam e ela guardava aqueles cadernos com carinho e tal, os diários. Mas isso era muito particularizado. Sim. Né? Hoje, a vida das pessoas saiu dessa particularidade, passando para um mundo... A vida privada virou vida social. Virou uma vida social. Sim. Né? Então, a pessoa posta lá, estou indo para o banho. É verdade. Estou saindo do banho, Sim, estou chegando estou almoçando, em casa, estou comendo tal coisa. Exatamente. Para algumas coisas isso é interessante. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, deixa um familiar, você tem condições de mostrar em tempo real como você está, como está o seu passeio, como está a sua programação, a sua viagem, o que está acontecendo. Porém, isso torna a vida das pessoas exposta demais. Sim, sim. Há pessoas que hoje têm problemas com essa exposição, porque acabam se expondo demais. Existe um limite muito tênue e cada um tem que perceber até onde tem que definir isso. Exatamente. Não adianta, o pai briga com o filho em casa e aí o filho vai e posta no Facebook. Briguei com meu pai, brigou com meu pai, ele me trancou no quarto, tomou meu computador. Isso torna a vida das pessoas muito vulneráveis com essa exposição. A vida da pessoa fica muito vulnerável com essa exposição e isso pode ser muito danoso, principalmente para algumas situações. Algumas situações que poderiam ser resolvidas em casa acabam ganhando uma dimensão e cada pessoa hoje tem em média em torno de 600 a 700 amigos virtuais, via Facebook. É muita coisa. Muita coisa. Então uma atitude sua, ela é passada para mais 600 pessoas e essas 600 pessoas, cada uma delas tem em média 600 amigos também. Então isso é o que a gente chama de espalha, é uma progressão geométrica. Sim. De 1 para 2, 2 para 4. E depois que lançou lá, já foi. Já viram notícia. Sim. Então hoje existem pessoas tendo problemas, existem já pessoas procurando a psicoterapia, procurando os consultórios dos psicólogos e psiquiatras. Para aprender a administrar isso. Para administrar essa dependência. Sim. Para administrar aquilo que a internet oferece, que poderia ser utilizado de uma maneira extremamente positiva. E para quem trabalha em qualquer área do conhecimento hoje sabe o quanto a internet é importante. É importante. E agora, essa coisa também dos celulares, né, doutor? Porque agora as pessoas têm a internet também no celular, de um tempo para cá. Isso também vira uma... Aonde que ela está ali. Aonde ela está ali, não só sabendo o que está acontecendo, mas fazendo com que saibam o que está acontecendo. Aonde ela está e o que ela está fazendo. Exatamente. O celular é uma outra coisa também, que é uma coisa muito boa, que surgiu há, acho que 20 anos, mais ou menos, né? Que também, tem um lado muito bom, que é uma das maiores invenções, também tem outro lado também terrível. De invadir qualquer lugar, quebra toda a privacidade. Hoje
Então, eu acho que a gente tem que separar em duas fases diferentes, né? O indivíduo que se expõe, né? E o indivíduo que é exposto pelo outro. Sim. Né? Via tablet, via celular. Se você está na rua em qualquer tipo de atitude, você pode ser fotografado por um celular, verdade. e aquilo imediatamente cai na rede. Olha que coisa terrível. Né? Então hoje não existe mais a vida privada. Sim, Né? Existe o que no próprio livro do Aldous Huxley fala, que é o grande irmão, que o tempo todo está controlando, né? Que é o Big Brother. Big Brother, né? os realities da Né? vida que Os reality show, hoje, cada um de nós, de certa forma, vive um reality show. Sim, sim. Né? Mas muitos sem consciência daquilo que está acontecendo. É verdade. Né? Você Antes não sabe. avisava, né? Sorria, você está sendo filmado. Hoje Hoje não tem esse negócio, sorrindo ou não. você está sendo, filmado, viu? Não é? E isso pode ser muito danoso. Sim. Né? É importante sempre que se diga, a internet não é um mal em 100%. Né? A internet é um dos maiores benefícios tecnológicos que nós temos nos últimos 20, 30 anos. Né? A internet surgiu mais ou menos no final dos anos 60, início dos anos 70, ainda de um porte diferenciado, Sim. e era o chamado de intranet, né? Que veio evoluindo até chegar no final da década de 80, começo da década de 90, para a internet como nós conhecemos Sim. hoje. Né? E popularizando muito Demais, mais a né? partir de meados da década de 90. Então tudo isso, junto com o celular, né? Porque aí houve um acasalamento, junção que é... né? Desses dois, uma junção Sim. desses dois. Né? A internet, que era só um computador, e hoje o celular, ele é um computador. A última coisa que ele é celular, é telefone, a última É. coisa. Ninguém procura mais comprar um celular hoje Pra para falar. fazer ligações. Né? Sim. Ele quer saber quais os aplicativos esse celular Sim. tem. Ele também faz ligação. Ah, sim. Né? Muito. Falando ainda dessa coisa da comunicação e também da tecnologia, a televisão por muito tempo foi um vilão. Sim. Que ela separava a família, tirava da hora do almoço, da mesa, enfim, emburrecia, né? A televisão hoje está mais sossegada, as pessoas estão deixando mais de lado, o que é? Todos os meios de comunicação, quando surgem, ou quando surgiram, passaram pelo mesmo umbral, digamos Sim, assim. sim. Né? Na transição do jornal escrito, né, para o rádio, já houve essa diferenciação. Isso nós estamos falando aí dos anos 30, Sim. 40, né? Porque para cada novo meio de comunicação que surge, nós temos que imaginar que existe toda uma nova forma de comportamento que se estabelece. Sei. Né, ao redor deste meio de comunicação. Quando saímos da imprensa escrita somente para a imprensa falada, né, rádio, início, primeira metade do século XX, nós já tínhamos uma diferença de comportamento. Sim. A informação começou a chegar um pouco mais rápido. No final da década de 40, começo da década de 50, com a chegada da televisão, né, também passou a ser um outro grande vilão. Sim. Porque passou a estar na sala da casa das pessoas. As pessoas não se reuniam mais Sim. nas calçadas para ouvir um programa de rádio. Né? Ouvir, para quem é mais saudosista ou um pouco mais experiente como eu, ouvir os radialistas como Moraes Sarmento, enfim, fazendo programas noturnos. Até as novelas de rádio, As né? novelas Radionovelas. de rádio, né? As radionovelas, um dos maiores comunicadores desse país começou no rádio, que é o Silvio Sim. Santos. Né? Mas tudo isso alterou o comportamento das pessoas. As pessoas saíram das calçadas e foram para salas Sim. ao redor daquela caixa, Sim, né, sim, sim. de luz. A partir do momento em que você tem uma diferenciação, só que aí, enquanto você tem a televisão, você tem um comportamento familiar ainda Você ainda dá para... ao redor da TV. Né? Hoje é muito comum nas casas das pessoas, aí passando para uma outra mídia, para uma outra forma de comunicação Sim. agora, que são os computadores, que são os celulares, os netbooks, notebooks. particular. Cada um está no seu compartimento ali, tendo a sua vida. Sim, Né? sim. Relacionamentos Então, individuais. Exatamente.
né? Então as pessoas estão ficando muito mais Separa individualizadas. Isso. Sim. Não só individualistas, Sim. mas individualizadas nesse tipo de comportamento. Então, assim, todo meio de comunicação, quando ele chega, ele provoca uma alteração na sociedade, Sim. no comportamento da sociedade, além do que acaba ditando forma de comportamento. Sim, sim. A televisão hoje é ainda o principal meio de comunicação no sentido de ditar comportamentos e até mesmo novas regras Sim. sociais. A televisão é muito forte. Então, esse poder da TV, o que é? Porque a internet tem tudo, praticamente, que a TV tem de alguma forma. Sim. É o comodismo que a TV traz? Você não precisa acionar nada, você põe no canal, fica com o controle na mão. O que é, doutor? É o comodismo, é a novidade, que ainda é novidade, né? Sim. A TV dos anos 50 até agora, século XXI, né? Ela se reinventou algumas vezes. Sim, sim. Né? Nós tivemos aí recentemente uma das maiores reinvenções da TV, que é a televisão digital, em alta Sim, definição. sim. Então hoje você tem uma outra forma. Né? Então essa reinvenção ainda Isso causa um frisson. fascina ainda. Ainda fascina. Sim. Né? A internet ela ainda é muito estanque, ela é uma forma de imprensa ou de mídia ainda muito estanque. Sim. A televisão ela é muito mais ágil hoje. Sim. Né? A linguagem é mais direta. A linguagem é mais direta, com certeza. E hoje, Ted, a TV pode estar em qualquer lugar, a qualquer Sim, momento. É verdade. Né? Porque uma Inclusive câmera no hoje- celular. Sim. 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 E hoje com uma câmera, dependendo do tipo de equipamento que Sim, você tenha, sim, você você consegue. consegue transmitir de qualquer É lugar. verdade. Essa facilidade também Essa faz. facilidade. Então, assim, isso, na minha forma de olhar, continua dando manutenção a alguns Sim. comportamentos das pessoas. Né? Então, todo meio de comunicação, de alguma forma, maior ou menor, Sim. acaba alterando o comportamento Afeta, das não tem pessoas. como ser Não tem diferente como. a isso. Não tem como. Olha, tá tão gostoso o papo, né? Que assunto interessante. Vamos para um break rapidinho, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta para falar mais. Falar de televisão, até falar do efeito das novelas, que é uma coisa avassaladora, né? É uma coisa perigosa. Desde sempre. Desde sempre, né? Acho que 60 anos que acontece isso. Daqui a pouco a gente volta hoje recebendo o psicólogo Edson Lando aqui, falando um pouquinho de comportamento, de tecnologia, de muita coisa boa aqui na TV Alfa. Loga, loga, loga. Construmax Decor, a melhor e mais sofisticada linha de materiais de acabamento do mercado. Uma boutique de marcas sofisticadas e consagradas, como Deca, Sasazaki, Insepa, Roca e Porto Belo. Atendimento técnico e soluções personalizadas. Construmax Decor, onde o chique cabe no seu bolso. Botucatu. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Loga, loga, loga.
Estamos de volta com o programa Ai Que Gostoso, hoje recebendo aqui o psicólogo Edson Laino, uma pessoa especial que a gente conhece há algum tempo e faz um trabalho maravilhoso aqui na cidade, fora também, além de atender muita gente, dar aula, faz um programa de rádio, enfim, ele tem uma série de funções e hoje conseguiu um tempinho para estar aqui com a gente falando de vários assuntos interessantes. A gente terminou o último bloco falando sobre a televisão, essa caixa de fantasias que envolve tanta gente, que afeta a vida de tanta gente, que influencia a vida de tanta gente, e para muita gente é o único meio de lazer, de educação, de religião. É tanta coisa que a televisão faz. E a gente sabe que uma coisa que a televisão tem, que já há muitos anos, como a gente falava, as novelas. Que cada vez parece que não envelhece, as histórias são sempre as mesmas. Muda, às vezes, os atores, muda a maquiagem, a iluminação, os cortes de câmera, mas as histórias são as mesmas, né? E parece que as pessoas são viciadas, o brasileiro ama a novela. É assim mesmo, doutor? É assim mesmo. Eu acho que se nós pudermos traçar um paralelo, desde o primeiro beijo na televisão, né, brasileiro, lá com a Vida Alves, né, sim. Até hoje, com as telenovelas, as grandes produções hoje das telenovelas, tem um salto imenso. Mas as telenovelas fazem parte da cultura do povo brasileiro. Né? Assim como as minisséries, né? Os seriados fazem parte da cultura norte-americana. A novela, ela participa e ela é um reflexo da nossa sociedade. De uma forma ou de outra, ela reflete o que a nossa sociedade está mostrando. Sim. Né? Existem alguns ícones de novelas que nós tivemos que representavam bem os momentos em que a nossa sociedade estava atravessando. É uma história. Se nós pegarmos todas as novelas, né, desde lá de trás, As Pupilas do Senhor Reitor, Irmãos Coragem, que foi um ícone, né, de novela, enfim, a própria Gabriela, que agora volta repaginada, né, no remake. Então, todas essas novelas sempre trazem, de alguma maneira, um retrato social, mesmo sendo algumas delas, um texto como a Gabriela, do Jorge Amado, sendo um texto épico, um texto de época, mas ele é retratado de uma maneira que mostra uma realidade que ainda é a nossa realidade. Então as telenovelas, elas fazem parte na televisão porque elas fazem parte da nossa cultura. É uma projeção do inconsciente coletivo. É uma identificação. Da nossa sociedade, sem dúvida alguma. Há uma identificação. Né? Hoje você anda na rua e qualquer brincadeira que aconteça ou qualquer mal-entendido, a culpa é da Rita. Sim, que virou uma coisa... virou um mote hoje, né? Virou um bordão na boca das pessoas. Né? Como nós falávamos no bloco anterior a respeito do Facebook, hoje você vê no Facebook isso. Sim, é verdade. Puxa, será que vai virar o tempo essa semana do ditadura? A culpa é da Rita. Não é? Mas então eu acho, eu falei no início sobre que as histórias são as mesmas, né? Na verdade a gente sabe que talvez muda-se alguma coisinha, tá? Mas o que me impressiona é que mesmo hoje a maior parte da população tem acesso à TV por assinatura, a TV paga, né? Porque hoje não está tão difícil. Mas mesmo tendo lá 100, 150 canais, ainda existe essa necessidade, esse vício, ou essa dependência da novela do canal aberto. Sim. Existe a sedução. Né? E a televisão, a mídia, ela trabalha com essa sedução de uma forma bastante inteligente, é óbvio que sim. Então não estaria há 60 anos no ar as telenovelas, né? Que é mais ou menos isso que as telenovelas estão na televisão. Inteligente por quê? De alguma forma, elas buscam colocar a população retratada naquilo. Né? Até um tempo atrás, as novelas elas versavam no eixo Rio-São Paulo.
Sim, né? por muito tempo Depois, foi assim. Durante muito tempo. Depois começaram a caminhar para o Nordeste, depois para o Sim, Sul, com algumas minisséries. Fora né? do país. Fora do país. Então elas começaram, as novelas, a fazerem parte do todo da população. Sim, né? sim. Ela retrata desde a população de classe A até a população ribeirinha. Sim, sim. né? Então hoje todo mundo se vê de alguma forma retratado na novela. Ainda é, então, por mais que haja aí essas tantas opções de canais abertos, com tanta coisa interessante que a gente sabe que tem, Sem dúvida né? alguma. Ainda é talvez o produto mais consumido por essa razão de identificação, doutor. Exatamente, porque isso exerce um poder de sedução na vida de cada um de Sim. nós. As pessoas gostam de se ver. Nós gostamos de nos ver, ou pelo menos ver uma história parecida com a gente. Talvez isso também mostre o sucesso dos realities aí. Sim, É isso. porque cada um de nós se vê projetado Sim, naquela sim. personagem que aparece na televisão. Né? Cada um de nós vê a sua personagem, a sua persona retratado naquele momento. Né? Isso é do comportamento de cada um de nós. Sim. Né? Todo mundo quer se parecer com aquele ator, mas não é com aquele ator, mas sim aquele personagem Sim. que ele representa naquela novela. Então a teledramaturgia no nosso país, ela ganha uma força muito grande porque o povo se vê na novela. Todos nós, né? Eu digo povo não é o povo, somos nós todos do povo, brasileiros. Todos nós brasileiros estamos aí naquela telenovela. Né? Todos nós nos retratamos e nos vemos muitas vezes, Ted, retratados não num único personagem, Sim, mas é um na quebra-cabeça somatória ali. daqueles personagens. Sim, né? Alguém é tão bom quanto aquela personagem, mas também tem a perversidade daquele outro. Sim. Então, de alguma maneira, olhando pelo olhar da psicologia, de alguma maneira, cada um de nós consegue espiar alguns dos seus traumas, alguns dos seus complexos, Sim. algumas das suas dificuldades naquela personagem que se apresenta na televisão, naquela telenovela. Sim. Agora, o senhor acredita que a novela ainda ela exerce o mesmo poder de influência que tinha há 30 anos atrás? As pessoas ainda continuam sendo meio que, com toda essa identificação, impulsionados a agir como se age na novela? Existe essa coisa, a novela só ensina coisa errada. O senhor acredita que isso influencia ou não tem nada a ver, de pessoa? Ou como que o senhor vê isso? Veja, Ted, em alguns momentos, algumas questões discutidas pelas novelas são questionáveis. Sim. Né? Pela forma como isso acontece. Mas na sua maioria, esses questionamentos acabam gerando formas de comportamento que, na verdade, nada mais são do que atualizações de todo esse processo de evolução que o comportamento humano vem carregando ao longo da história. Né? Não seria diferente nas telenovelas. As telenovelas, o que elas mostram, às vezes de uma maneira distorcida, às vezes de uma maneira real e crua demais, mas elas mostram toda a trajetória da nossa própria sociedade. Né? Então ela é um retrato, sim, da sociedade. Então, em alguns momentos, ela está, sim, ditando normas de comportamento. Em alguns momentos, ela está, sim, ditando modelos de comportamento, modelos de atitudes. Mas, no geral, né, ela é apenas um retrato da sociedade. Sim. Ela mostra o que é aquilo. É que muitas então, vezes... aquela história, não dá para se culpar a janela pela existência da montanha. De jeito nenhum. Então, a novela não tem essa coisa de falar, por causa da novela que a sociedade está assim. Não, a novela está assim por causa da sociedade. A novela, ela mostra uma atualização daquilo tudo. Né? Se pegarmos uma novela que retratava o romance de uma secretária com o seu chefe, e eu estou falando de uma novela chamada Meu Primeiro Amor, da década de 70, com a Marília Pêra e Paulo Goulart, e transferimos para hoje, numa novela em que você tem o romance aí já como amantes, né? Não, peraí, mas a Adriana Esteves é amante Mas por que isso? Porque a sociedade está assim. Está assim. Descaradamente, está assim mesmo. O senhor atende muita gente, né?
com toda a ética que tem que ter, o senhor lida com muita gente e de alguma forma o senhor acaba criando um quadro do comportamento afetivo ou conjugal, que seja, está assim mesmo, doutor, tipo Carminha, enganando o tufão, né? Com o amante dentro de casa há tantos anos. Isso acontece, doutor Edson Lembro? Tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu gosto muito, onde ele diz assim, que nós que convivemos com os bastidores da humanidade, sim, né, e o sacerdote convive, sim, assim como o psicólogo convive, nós psicólogos, eu como psicólogo convivo com esses bastidores. E confesso a você que, com toda a ética que você disse, né, que você chamou a atenção, muitas vezes nós percebemos que é um fragmento, é um recorte, sim, da nossa sociedade. Né? Isso existe, sim. Claro que eu não posso afirmar, eu seria leviano afirmando que isso é o geral da sociedade. Não. Mas nós temos que entender que a novela, ela é um recorte da sociedade. Né? Ela não demonstra a sociedade por inteiro. Sim. É um recorte. Aquele recorte é um recorte que se assemelha a muitas situações cotidianas que acontece que mesmo. Nós ouvimos nos tais bastidores da humanidade. Né? Está desta maneira? De certa forma, sim. Né? E aquilo só está retratando momentos. Essa realidade. Não é? Essa realidade. Nós vemos aí. Agora, cortando o senhor, a Carminha que lhe procura. A Carminha que lhe procura, ela quer fazer o quê? Ela quer, se acontece isso, chega a procurar ajuda, ou ela quer, de repente, tentar amenizar o seu erro? As pessoas, quando procuram uma ajuda do profissional, numa situação tão, vamos dizer assim, tão contraditória aos valores da família, ela está buscando o quê? Ela busca o que na verdade ela está ali, o que ela vai atrás? Na sua maioria, nesses mais de 20 anos que eu clinico, na sua maioria as pessoas vão procurar se encontrar. Né? Porque para poder ser ou estar com outra, ela precisa se encontrar. Ela precisa conseguir olhar para ela, sim, ela precisa acreditar na autoestima, ela precisa acreditar nos seus valores pessoais, que muitas vezes, por uma série de razões, ela deixa de acreditar. Sim. Né? Então tudo isso, ou mais isso, é o que as pessoas vão procurar numa terapia. A Carminha que vai ao meu consultório, né, ela vai buscar organizar um pouco disso. Por que será que essa pessoa agiu com tanta perversidade ao longo da sua vida? Ela não tornou-se perversa daquela maneira porque ela é má. Não é naturalmente. Não é naturalmente. Sim. Ela tem uma história de vida. Resultado. Essa Carminha vai lá no consultório me contar a sua história de vida para entender por que ela chegou naquele momento e daquela maneira. Né? Para quê? Para que se possa transformar aquilo em algo positivo na vida dela. Porque, por mais que algumas pessoas sejam ruins, ninguém gosta ou ninguém quer ser ruim o tempo todo. Né? E há pessoas, né, retocando um pouco mais, voltando um pouco mais nessa questão do reflexo da sociedade, nós tivemos aí na mídia casos escabrosos recentemente, né? A moça que matou o marido não contente, ela cortou em vários pedaços o marido. A Carminha ainda não matou ninguém. A Carminha ainda não. Ela tentou. Ela tentou apenas. Então, assim, isso, quando você pega um telejornal, né, e assiste a telenovela, você vê que a sociedade está meio que refletindo. A obra lá não é tão de ficção assim. Não é tão de ficção assim. Ela é uma obra de ficção baseada em fatos reais, de alguma maneira. O autor da novela, quando ele se senta para montar um roteiro de novela, um projeto de uma novela, ele senta diante de um retrato social. E é isso que ele vai retratar. Né? E são essas Carminhas, essas Ritas, esses tufões, que estão nos nossos consultórios. Né? Tentando rever-se, tentando rever a própria vida para entender por que chegaram até onde chegaram e por que chegaram daquela maneira.
Sim. Essa a gente está falando aqui, porque todo mundo sabe desse assunto. É a novela das 8, novela da Globo, das 9, né? Das 9 da agora. Globo. E por estar na rede social, mas eu acho, às vezes que eu tenho tempo de ver, que realmente a Carminha, ela deve ter um passado muito complicado que não se foi revelado ainda. Talvez abusos e tanta coisa que a fez se tornar essa pessoa. Agora, no desse caso que o senhor citou aí, dessa mulher que fez picadinho do marido, né? Não se sabe a história dela, mas aí parece que é um crime passional e de alguém que de alguma forma tinha uma vida estável, classe média alta, eu acho, né? Classe alta. Que é classe alta até, que são coisas também que não se entende muito esse comportamento do ser humano. Quando ele não tem razões, vamos dizer assim, traumáticas ou... Que existe isso também. Tem gente que de repente faz coisas que você não tem muita explicação nessa coisa da trajetória. É que no inventário popular, né, no inventário geral das pessoas, há sempre a ideia de uma correlação com desestrutura para que a Sim. pessoa se torne desta maneira. Sim. Existem famílias estruturadíssimas, né, que têm problemas. Sim. Toda família tem os seus problemas. Existem famílias sem qualquer estrutura que têm menos Que é problemas. superequilibrada. Né? Recentemente, há cerca de 2 semanas, vendo uma revista nacional, não local, eu encontrei lá uma matéria sobre um fotógrafo, me perdoe, eu não vou lembrar o nome dele agora, um fotógrafo que foi o primeiro fotógrafo, isso é recente, há 2 meses mais ou menos, o primeiro fotógrafo sul-americano a ganhar um prêmio de fotojornalismo de combates e conflitos, né? Com fotos dos conflitos na Síria. Né? Esse rapaz saiu daqui de Botucatu aos 20 anos de idade, né? Com alguns dólares no bolso e foi para a Europa tentar a vida. Sim. Né? 10 anos aproximadamente depois, ele tornou-se fotógrafo e há mais ou menos 10 ele vem se dedicando só à profissão de fotógrafo. Sim. E ganhou o maior prêmio mundial de foto de conflito. Sim. E essa mesma reportagem dizia assim: ele saiu de um bairro de periferia da cidade de Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo, de uma família desestruturada. Né? Então, essa questão dessa desestrutura familiar, Sim. nem sempre ela tem como efeito, Negativo. né, algo negativo. Sim. Porque uma desestrutura familiar pode criar força, uma força motriz no indivíduo, Sim. para que ele possa modificar a sua Criar vida. uma história diferente. Exatamente, se diferenciar. Sim. Né? A pessoa pode se limpar do lixo de onde ela saiu, Sim. mas ela pode sair do lixo e continuar no lixo. Sim, sim. Né? Depende daquilo que cada um carrega. Nenhum de nós nasce uma tábula rasa, como dizia John Locke no século Sim. XVII, XVIII. Né? Todos nós nascemos com algo que já é nosso. Sim. Né? É claro que a formação da personalidade não é só isso. Né? Não é só o que nós carregamos. O meio tem alguma influência, certamente. Porém, cada um de nós tem uma semente lá que se regar. Seria o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Em outras palavras. É o livre-arbítrio que cada um de nós tem. Sim, que pode fazer a sua própria história. Cada um de Vamos nós para mais pode um break, e deve. doutor? Vamos lá. Que a hora não para. Mas tá tão gostoso, quanto assunto, né? Gente, olha que coisa boa, falamos até da Carminha, e não é culpa da Rita. Daqui a pouco a gente volta para falar mais com o Dr. Edson Leino, esses assuntos tão importantes que de alguma forma envolve a vida de todo mundo aqui na TV Alfa. Loga, loga, loga. Há 60 anos, transformamos pequenos movimentos em grandes revoluções. A ACD 60 anos. Mais que parabéns,
continue dando o seu apoio. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Loga, loga, loga. Gente, estamos de volta aqui na TV Alfa, conversando hoje com o psicólogo Edson Laino, falando sobre comportamento de nós brasileiros, né? Nós temos que nos incluir, afinal, nós reagimos assim por várias razões. Pela questão cultural, pela questão religiosa, que eu acho que a religião também ela influencia demais, né? E é uma coisa que não tem como. Se você fala, não, mas eu não gosto, não acredito, mas não tem jeito, de alguma forma a religião te atinge também, até por causa do meio que se vive e dos valores que se defendem, que se... Sim, nós somos frutos, né? Tendo religião ou não, nós somos frutos de uma cultura judaico-cristã, né? E greco-romana que norteia esses valores. Sim. Né? Todos os nossos valores éticos, morais, vêm dessa cultura de alguma maneira. Sim, né? sim. A pessoa tendo ou não uma religião específica, né? Uma religião que ela professe, ela tem por trás sim. Ranços dessa cultura toda. Então não há como. Não tem como fugir disso. Não há como né? fugir. Doutor, esse ano é ano de eleições. Nós temos eleições aí para prefeito, vereador, né? E o povo, por mais informações que tenha, né? Hoje, através de todos esses meios de comunicação que a gente falou, continua com os mesmos erros, continua com as mesmas dificuldades. O que mudou? Mudou alguma coisa nessa questão de relacionamento com político, relacionamento de votos, maneira de se enxergar, a consciência do voto? Mudou alguma coisa? Eu percebo que a mídia hoje tem tido, sempre teve, né? Mas nesse processo de redemocratização do país, a mídia começou a ganhar um espaço e as pessoas começaram a ter mais informações, né? Me parece que com esses acontecimentos principalmente dos últimos 20 anos para cá, né? Desde do impeachment do Fernando Collor de Mello, nós passamos a viver uma nova realidade na nossa sociedade, né? Então, assim, no psiquismo, no comportamento das pessoas, isso se altera, vem se alterando ao longo do tempo. Eu acredito que agora, nas próximas eleições, ou para as próximas eleições, certamente o eleitor vai ter um papel preponderante nessa mudança, nessa transformação, né? Porque os jovens que estão aí hoje, eles são muito mais conscientes, até por conta do nível de informação que eles têm. Né? Que tem acesso. Ele tem acesso a essas informações hoje. Então ele está um pouco mais consciente, um pouco mais... ele tem noção do peso que tem um voto. Então, assim, esse comportamento coletivo ajuda muito a esse processo de transformação social ao qual nós estamos vivendo hoje. Né? Nós saímos de um longo período de ditadura, onde o nosso comportamento era ditado, né, de uma forma geral, né, ele era ditado pelo humor do general que estava no comando deste ou daquele órgão de censura ou de educação. Né? Muitos dos telespectadores do seu programa aqui, Ted, certamente passaram por esse período onde nós éramos obrigados a engolir um patriotismo sem saber como era. Né? Brasil ame-o ou deixe-o.
Então é uma coisa complexa isso, é uma coisa complexa. Então assim, o comportamento vem se alterando a partir do momento que você tem mais liberdade. Sim. Então nós saímos de um momento de extrema repressão, né, após o golpe militar de 64, onde não se podia falar, os grandes pensadores foram expulsos do país, né, na nossa área, na psicologia também. Foi afetada também. Foi afetada. A psicologia tem 50 anos de existência. A psicologia tornou-se profissão, legalmente falando, no nosso país, em 1961. De lá para cá, nós passamos por um período onde até mesmo os psicólogos eram cerceados aos seus consultórios. Sim. O psicólogo não tinha uma atuação social como nós temos hoje, podendo discutir valores diante do meio de comunicação como a televisão. Então, assim, esse processo eleitoral nesse momento, eu tenho certo de que você está otimista. Pode causar, eu estou otimista, por todo esse processo de transformação que a sociedade vem vivenciando nesse tempo todo. E principalmente porque, já que estamos aqui, com um psicólogo, não vou falar isso como psicólogo, é importante que se diga que o psicólogo hoje, ele está praticamente em todos os meios da sociedade. Sim. O psicólogo hoje, ele não está mais fechado. Ele é parte já do Sistema Único de Saúde. Sim. Ele faz parte do SUS hoje. Nós fazemos. O psicólogo hoje, ele é parte integrante do SUS. Então, isso significa que todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Aqui em Botucatu, por exemplo, a partir da implantação do então Programa de Saúde da Família, que hoje mudou para a Estratégia de Saúde da Família, nós temos a figura da equipe de saúde mental. E essa equipe tem um psicólogo. Sim. Essas equipes, porque hoje não é uma só, são várias, essas equipes têm a presença de um psicólogo. Então hoje a equipe de um programa de saúde, ela contempla também o psicólogo. Então o psicólogo hoje, Ted, ele não está mais preso ao seu consultório, o seu consultório, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma escola. O psicólogo, ele lida com o comportamento humano. Então, onde há o elemento humano, a necessidade, há o elemento relacional, há necessidade. Onde há alguém que se relacione com alguém, há necessidade de um psicólogo. E é interessante essa necessidade que antes... A gente sabe que talvez até por causa dessas imposições era tido como uma coisa meio... se procurava psicólogo quando a situação era uma situação negativa, uma coisa... Tinha esse estigma. Havia esse preconceito. Certamente que sim. E hoje se entende que não. Hoje você não está bem, procure um psicólogo. Quer continuar bem ou quer melhorar? É diferente isso também, As pessoas hoje frequentam os consultórios dos seus analistas, como frequentam o consultório do seu ginecologista, do seu urologista, do cardiologista. Sim. Porque é importante para a saúde manutenção mental. Exatamente. A saúde mental é importante para as pessoas. Sim. Então, as pessoas estão mais preocupadas com isso. Estão mais preocupadas com o psiquismo. Porque hoje já se tem não só a ideia, mas a certeza que o psiquismo, que a gente vulgarmente chama de mente, que a mente estando bem... Precisa ser tratada para estar bem. Exatamente. Porque... A pessoa como um todo, naquilo que nós chamamos de um ser holístico, que é esse olhar, essa visão como um todo, ele vai estar melhor sempre. Vai desenvolver mais. Exatamente. A comunicação do indivíduo com ele mesmo, com o seu eu interior, faz parte desse processo. Então, hoje eu vejo como um grande avanço, e eu sempre ouvi na minha formação acadêmica, como estudante de psicologia, sempre ouvi dizer que assim, a psicologia é a profissão do futuro. E até era brincadeira entre a gente, puxa, será que um dia esse futuro vai chegar e tal? Então hoje, como docente, como professor de uma faculdade, eu vejo que isso está acontecendo com os meus alunos exatamente isso. A profissão hoje é o futuro que nós vislumbrávamos no passado. Porque hoje nós estamos atuando em praticamente todos os campos da sociedade. Todas as áreas, a área esportiva.
a medicina. Que é uma coisa, sim, que é uma coisa que há anos atrás isso era uma coisa que não, não se né? falava, Não se falava. mas hoje Como cresceu. Um atleta de alta performance, Sim. ele tem um acompanhamento de um Sim, psicólogo, sim. ele tem um acompanhamento psicológico. Equipes, aqui em Botucatu eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe de judô, né, para competição, e é um trabalho bem interessante. Você começa muito tempo antes a fazer todo esse trabalho de preparo psicológico para que essa equipe entre lá, né, para que esse garoto, essa garota, esse atleta entre no tatame e saiba o que ele está fazendo, saiba por que ele está ali. Importante. É o isso, desafio né? interior dele, mais do que desafiar o seu adversário. Né? Mas isso você só consegue trabalhando o psiquismo daquele indivíduo e fazendo com que esse indivíduo ganhe segurança para fazer isso. Porque eu acredito, doutor, que quando alguém tem acesso a um psicólogo, procura um psicólogo, a primeira coisa, o primeiro bem que ele vai lhe fazer é ele conseguir falar. Sim. Porque eu acho que a gente vive, talvez a maior dificuldade do ser humano é ele conseguir se expressar. E se ouvir nessa expressão. Sim. Porque quando você, como paciente, vai para o seu analista, mais do que fazer com que o seu analista te ouça, é você se ouvindo dizer. Né? Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são absorvidos por outras fontes de informação. E no momento da sua análise, no momento da sua terapia, né, você está lá diante do seu analista, você vai dizendo coisas que você não se ouviu dizer ainda. Né? E essa palavra ouvida, sua por você mesmo, causa um impacto muito grande. É diferente de só pensar, né? Exatamente. E aí é onde ocorre a transformação do processo de terapia, que é um processo de aprendizado da sua própria vida. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Esse é o aprendizado da sua própria vida, é o autoconhecimento. Maravilhoso, né? Doutor, tanta coisa para falar, Olha, gente, nós vamos trazer o doutor Edson mais vezes, né? Vamos ver se a gente consegue agendá-lo e amarrá-lo pelo menos uma vez por mês. Mas a gente está com uma novidade aí também, né? A gente não vai falar nada agora, mas tem uma surpresa para o pessoal. Umas ideias aí bem interessantes, de um projeto muito interessante, que eu acho que a gente precisa dar vida para ele, né? Não pode, porque é muito bom. Mas, doutor, fala um pouquinho, o que você está fazendo? Eu sei que é um monte de coisa. Você está dando aula, você está atendendo, como que está? Eu tenho o consultório, que é o meu xodó, né, que é o atendimento clínico, é o consultório. Eu descobri uma nova vocação de alguns anos para cá, que é dar aula, né? Então eu sou docente de uma faculdade em Avaré, não aqui em Botucatu, em Avaré. Eu trabalho já há alguns anos com câncer de mama aqui em Botucatu, projeto interessantíssimo, né? De Botucatu, onde nós atendemos cerca de 500 mulheres por semana. Só pegando esse gancho, as mulheres estão mais, vamos dizer assim, cuidando-se mais com essa coisa do exame, buscando isso? Ted, há aproximadamente 7 para 8 anos, quando nós iniciamos aqui em Botucatu esse trabalho de rastreamento para detecção precoce do câncer de mama, nós pegávamos por semana, né, aproximadamente 2 a 3 casos de câncer, e a grande maioria deles já em estágio avançado. Né? Isso há 7, 8 anos atrás. Atualmente, atendendo muito mais gente, fazendo rastreamento e tal. Olha, nos últimos meses, eu posso te dizer que pela média nós pegamos 1 por semana. Né? Hoje, junto com a equipe do Centro de Doenças da Mama, nós já conseguimos rastrear praticamente todas as mulheres, não só de Botucatu, mas de toda a nossa região também. Né? A região pertencente à DRS, né? A Diretoria Regional de Saúde, a qual nós pertencemos. Né? Então, é um trabalho muito gratificante, porque hoje nós conseguimos trabalhar com aquilo que era o sonho lá atrás. Olha, que importante isso, né? Que é detecção precoce, que é a grande sacada
para a mulher e para qualquer tipo de doença. Detecção precoce. Qualquer doença detectada precocemente, ela tem Sim, um prognóstico muito mais saudável. É verdade. Né? Então, eu estou nesse Que trabalho maravilhoso desde isso. o seu embrião, eu costumo dizer, Sim, desde o seu sim, embrião. acompanhando todo esse porque- crescimento. porque quando Marcos Guazelli, que é um mastologista com o qual eu trabalho, quando ele foi fazer a formação, que ele teve a ideia de montar esse centro de doenças da mama, ele já me convidou. Então, eu já participei desde o embrião, discutimos muito e tal, e estamos até hoje já bom, né? atendendo. Já fizemos aqui em Botucatu e região aproximadamente 60 mil mamografias. Nossa, muita coisa. São muitas mulheres rastreadas e aproximadamente 20 mil ultrassons de mama, que é um exame complementar à Sim. mamografia. Né? Então, eu estou lá no Centro de Doenças da Mama também, na rádio, como você Sim, mencionou, toda sexta-feira, né, às 3 da tarde. Falando nisso, né, que já está completando, já estamos há 7 anos no ar. 7 anos já, 7 anos olha no que ar, beleza. falando nisso, que é um projeto que era um grande sonho para mim, Sim. né, que era levar a psicologia para o maior número de pessoas, né, e hoje, via rádio, nós estamos conseguindo. E projetos pessoais, né? Sim. E o filho? O filho Está estudando? O filho está estudando. Meu filho agora está fora de Botucatu, é São Paulo, estudando também. Sim. Graças a Deus já está começando a se encaminhar. E assim vamos, né? Agora, retomando alguns projetos pessoais, mas também voltados para o trabalho, com mestrado, com trabalhos, escrevo bastante. Bom. Enfim, é aquilo que Está você cozinhando? já conhece. Eu cozinho um pouco, não é? A cozinha Que é um hobby maravilhoso que você gosta. É um hobby que eu gosto bastante, gosto de estar na cozinha. Então, sempre que possível, e aos finais de semana, sempre a gente inventa alguma coisa para fazer. Mas é um hobby, é preciso ter hobby. Ah, mas é importante, né? Além de um trabalho, desculpe só de interromper, mas olha, só para complementar, além de trabalhos que eu faço para empresas, né? Sim. Eu faço consultorias para algumas empresas. Importante. Na área de recursos humanos e na área de empresas em geral. Então, trabalha muito, né? Trabalho um pouquinho. Ah, mas que coisa boa. Doutor Edson, eu queria. A gente tem tanta coisa para assunto, que o tempo já foi. Mas eu queria ver contigo mesmo. Vamos conversar depois desse negócio, pelo menos uma vez por mês, para a gente falar de algumas coisas, algumas situações. Mas para encerrar, eu queria. A gente falou sobre os meios de comunicação, a televisão. E uma coisa que as pessoas talvez não. Que ainda talvez que as pessoas têm dificuldade, eu sei que você gosta, então, e eu também, teatro. Por que há essa dificuldade do brasileiro, de nós brasileiros, ir ao teatro? Existe o quê? É uma questão cultural nossa. É uma questão mais cultural. Né? O teatro é uma das artes mais antigas. Sim. Né? Talvez acho que a mais antiga dessa coisa da interpretação. Sim, começa já na Grécia Antiga. Sim. Né? Com as personagens que eram assumidas, que se chamam personas, isso já começa na Grécia Antiga. Então o teatro é talvez a mais antiga das artes, né? Mas infelizmente no nosso país as artes cênicas no sentido de teatro, né, da interpretação ali ao vivo, ela é pouco levada a sério por falta de investimento financeiro. Né? Porque o custo de produção de teatro nem sempre ele é tão alto, mas ele assusta as pessoas. Puxa, será que vai ter público? Será que não vai? Nós temos teatros que muitas vezes são muito precários no sentido da parte técnica. Então tem essa razão. Mas o que eu vejo é que assim, o nosso povo ele foi acostumado com a televisão. Né? Grandes atores acabaram se rendendo, grandes atores de teatro, né? Acabaram se rendendo à televisão por falta de público, porque eles precisavam sobreviver. Sim, precisavam continuar atuando e sobrevivendo. Mas eu penso que é muito mais uma questão cultural nossa do que qualquer outra coisa. Não há um preconceito, tanto que aqui em Botucatu, sempre que temos espetáculos, temos aí um bom público normalmente. Então, eu acho que é uma questão cultural e que é importante, né? O teatro é muito importante. Então, eu acho que o teatro ele é enriquecedor, e a ele é tão... de teatro, eu acho
indicada para todo mundo. Sim, sim. Eu tive uma formação de teatro, né, que eu acho que hoje, para mim, ela é muito importante, porque quando eu vou numa empresa dar uma palestra, por exemplo, a linguagem do teatro está presente. Sim, sim. A gestual, a oral, presença tudo, de palco, tem saber toda essa... como impostar a voz em cada momento. Então, isso é importante. O teatro libera. Ele só é as benéfico, pessoas. né? Só é benéfico. E eu recomendo Todos muito às os pessoas, sentidos. principalmente as pessoas mais tímidas, que façam teatro. Importante, né? Faz bem mesmo. Sim, sim. Só vai melhorar. Não façam teatro como uma forma de se profissionalizarem como atores, mas façam teatro para se profissionalizarem nas próprias vidas. Sim. Né? Para quebrar algumas barreiras. Para viver melhor. Né? Viver melhor, com certeza. Queria te agradecer por você ter vindo. Sabe, muito bom a gente bater esse papo. E vamos marcar mais, vamos ver para a gente estar marcando, porque é importante. Eu acho que a gente precisa disso, conversar, trazer, mostrar algumas coisas com uma visão mais direta e esclarecedora e profissional, né? Com essa coisa que você faz de avaliar e tão bem, que eu gosto tanto. Gente, olha, hoje foi assim. Praticamente fizemos aqui um divã. É assim que funciona. E olha, eu quero fazer mais isso, eu quero trazer mais Dr. Edson, a gente vai fazer algumas coisas aí para o futuro, porque acho que é importante a gente conversar sobre alguns assuntos, trazer essa coisa da discussão e procurar entender que nada acontece assim. Tudo tem um caminho, tem um porquê, algumas razões, né? Às vezes uma influência. O resultado de tudo foi alguma coisa que foi feita lá atrás, e quando a gente fala com um profissional, a gente percebe isso de uma maneira mais clara. E isso que a gente falou. Você, de repente, que tem uma dificuldade até para se relacionar consigo mesmo, olha, procure alguém que possa te ajudar. E a gente recomenda, né? A análise, a psicologia, essa coisa psíquica que faz tão bem, só acrescenta pra gente, só faz a gente melhorar pra gente e pra sociedade. Semana que vem a gente volta aqui na TV Alfa, mais um programa. Fique ligado na TV Alfa, vários programas na TV, todo dia tem alguma coisa nova. Entre no site www.tvalfa.com.br, TV Alfa com PH, né? A Alfa com PH, que vale a pena. Os nossos vídeos estão lá também, e a gente volta a semana que vem, sexta-feira, aqui na TV Alfa. Tédio Abada, que gostoso. TV Alfa, uma TV sem comparação. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, Loca, loca, loca. soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Loga, loga, loga.